Neste vídeo, vamos conhecer 3 pessoas que se encontraram em situações horríveis e impossíveis, e os limites que tiveram que ultrapassar para sair delas ou não. Como sempre, a discrição do espectador é aconselhada. Em 2022, a família Grimes queria fazer algo diferente para o Dia de Ação de Graças. Como eles eram uma família grande, reunir 18 pessoas em uma única mesa de jantar não era fácil. Naquele ano, viram um cruzeiro de 5 dias pelo Golfo do México até Cozumel, uma pequena ilha mexicana, e decidiram que parecia uma ótima maneira de aproveitar as festas. Todos poderiam celebrar juntos, se divertir e deixar alguém mais fazer a comida por uma vez. Então, no dia antes do Dia de Ação de Graças, embarcaram em um navio de cruzeiro. O navio partiu e logo em seguida começaram a aproveitar os shows, músicas, danças e algumas bebidas. Um dos membros da família, James Michael Grimes, descobriu que haveria uma competição de guitarra aérea mais tarde naquela noite, e a guitarra aérea era o truque de festa de James. Como o prêmio era uma bebida grátis, ele não poderia deixar passar para outra pessoa. Então, quando chegou a sua vez, ele fez um solo de guitarra aérea pela sala com tanto estilo e energia que impressionou os juízes. Isso acabou lhe garantindo a bebida grátis, e depois disso, ele se juntou à sua família e continuou a festa. Por volta das 23 horas naquela noite, ele precisou ir ao banheiro. Então disse à irmã onde estava indo e se dirigiu para o banheiro no convés, logo ali. Infelizmente, ele nunca chegou ao banheiro. Em vez disso, James desmaiou e caiu no mar em algum ponto entre sair e abrir a porta do banheiro. Um tempo depois, ele acordou flutuando no oceano, com o navio já sem nenhum sinal à vista. Os primeiros momentos depois de acordar devem ter sido completamente aterrorizantes. Não havia luz ou terra em nenhuma direção, e ele também tinha o suficiente de lucidez para vagamente se lembrar da rota do navio, e sabia que estava muito longe no Golfo do México para nadar até a terra. Isso significava que sua única esperança era continuar nadando na escuridão e torcer para que alguém percebesse que ele estava desaparecido. Incrivelmente, apesar das circunstâncias, James estava determinado a sobreviver. A primeira coisa que ele teve que fazer foi continuar nadando. Ele estava mais assustado de se afogar do que qualquer outra coisa, então ficava dizendo a si mesmo para continuar, com medo do que aconteceria se parasse. Às vezes, isso era mais fácil que em outras ocasiões. Em um momento, ele estava o mais relaxado possível, flutuando no mar calmo, e no próximo, ele era puxado para baixo pela correnteza. Felizmente, James era trabalhador da construção e estava acostumado a trabalhar longas horas de trabalho físico árduo. Ele poderia ter sido arrastado para baixo se não fosse tão forte fisicamente. Ele também conseguiu manter a calma, porque se lembrava de que o pânico era a pior coisa que você poderia fazer se estivesse preso no mar. E ele conseguiu se controlar fazendo respirações profundas sempre que começava a se estressar. Aos poucos, os minutos viraram horas, e ele conseguiu preencher o tempo com coisas que o mantivessem vivo. Ele inventou músicas e as cantava em voz alta, e pensava na sua filha de 9 anos e em como queria vê-la novamente. Depois de algumas horas flutuando, ele de repente sentiu uma dor aguda na perna. Então outra, e depois mais uma, e então, olhando para baixo, ele percebeu que tinha flutuado até uma mancha de águas vivas, e elas estavam o picando por todo o corpo. James teve que reunir todas as suas forças para nadar através delas, com cada picada causando-lhe uma dor excruciante. Depois de um tempo, ele conseguiu se afastar, mas ainda não estava seguro. Então, ele avistou uma aleta a cerca de 4 metros de distância e sabia que o Golfo do México era famoso por sua população de tubarões. Ele não estava imediatamente certo de que era um tubarão, mas então ele mergulhou a cabeça na água para olhar e pôde perceber que era grande, com uma boca longa e plana. Então, mais rápido do que ele pensava ser possível, a criatura estava em cima dele, batendo na sua perna.
Ele imediatamente deu um forte chute e gritou, esperando espantá-la. E isso funcionou, ou talvez não fosse um tubarão, ou apenas não estivesse interessado nele. De qualquer forma, ele suspirou aliviado quando ela virou e nadou para longe. Quando o sol começou a nascer no dia de Ação de Graças, James percebeu o quanto estava com fome e sede. Ele começou a olhar ao redor para ver se havia algo para comer ou beber, mas só havia a água do mar. Então, bem à frente, ele avistou algo na água. Ele não tinha certeza se era um pedaço de madeira ou bambu, mas estendeu a mão, pegou e mastigou mesmo assim. Tinha um gosto razoável e, apesar de provavelmente não ter valor nutricional, ao menos fez com que ele sentisse que estava comendo alguma coisa. Depois disso, ele continuou flutuando, se perguntando quando o resgate viria. Na noite anterior, rapidamente, sua irmã começou a se preocupar. Quando ele não voltou do banheiro, ela pensou que ele poderia ter se perdido em alguma das outras festas do cruzeiro. Mas ela também estava dividindo o quarto com ele. E quando ele não voltou naquela noite, ela decidiu contar aos funcionários do navio. O cruzeiro imediatamente começou uma operação de busca e resgate, refazendo seus passos da noite anterior. Eles também entraram em contato com os serviços de resgate, que avisaram outras embarcações na área de que alguém havia caído do navio e pediu para ajudarem nas buscas. E levaria até a noite seguinte para encontrá-lo. Às 20h25 da noite de Ação de Graças, James avistou um petroleiro à distância. Já estava queimado de sol devido ao calor e tremia na água fria. Ele também estava tão fraco e com tanta dor das queimaduras solares, mas sabia que precisava continuar nadando. Finalmente, quando se aproximou de um dos navios, alguém o avistou. Eles gritaram para os colegas de tripulação ajudarem, e então amarraram uma lanterna a um colete salva-vidas e jogaram o mais perto possível dele. Mas, infelizmente, as ondas continuavam a empurrá-lo de volta toda vez que James tentava alcançá-la, e ele estava claramente perdendo forças. Após algumas tentativas, um dos homens no barco gritou para ele que a guarda costeira estava a caminho e para continuar nadando. Demoraria apenas mais 15 minutos até que um helicóptero aparecesse. Ele iluminou a água com seu foco, mas continuava a perder James de vista. Então ele tirou as meias, calças e cueca, e então acenou com eles acima de sua cabeça. Quando o foco finalmente o viu, ele achou que até ouviu um dos membros da guarda costeira gritar, "Achado!", antes que eles descessem até o oceano ao lado dele. A guarda costeira então lançou um cinto de resgate ao redor de James, que simplesmente desabou nele com toda a sua força já exaurida. Ele estava talvez a segundos de se afogar. Ele foi então resgatado de helicóptero e levado ao hospital para tratamento de hipotermia, e até hoje James jura que não estava bêbado e não tem ideia de como desmaiou ou como acabou no mar. Aparentemente, apesar de tudo, ele está disposto a fazer outro cruzeiro, mas prometeu ficar pelo menos a 3 metros das grades de segurança.